Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, o assunto é Jesus, mais uma vez nos ensinando a enfrentar e vencer o sofrimento do corpo e da alma. O nosso tema hoje é esse, Jesus, solução para o sofrimento, pela vida contra o suicídio. O suicídio não é tema tabu, aqui na Boa Vontade TV nunca foi. Para a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, quem acompanha sempre o nosso programa já está acostumado a acompanhar reflexões, esclarecimentos sobre esse tema, sem condenações, sem julgamentos, acolhendo aqueles que enfrentam dores tão profundas que levam a essa condição, de desespero, a esse gesto extremado, mas especialmente no mês de setembro, o olhar da comunidade internacional, das pessoas pelo mundo afora, se volta para esse tema. O Setembro Amarelo é uma grande campanha internacional de conscientização pela valorização da vida, a observação atenta, cuidadosa, o acolhimento das pessoas que convivem com o pensamento de morte, com a ideação suicida, pessoas sobreviventes do suicídio e tantas outras que estão sofrendo por conta de padecimentos mentais, emocionais, morais, espirituais e que muitas vezes sentem que não tem mais sentido, motivo de viver. O dia 10 de setembro é Dia Mundial de Prevenção, de Combate ao Suicídio e nós mais uma vez pautamos esse assunto conscientes da nossa responsabilidade espiritual com o tema, porque somos todos seres espirituais, somos filhas e filhos de Deus e precisamos aprender a conviver como irmãos. Esse tema é tão sério que foi pauta da revista Boa Vontade, edição 287 de setembro de 2023. Com o título Luta que Vale a Pena. Na página 28 nós encontramos informações muito importantes como essas daqui. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, trazem a informação de que em 2019 quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do orbe, então 14% de todos os adolescentes do planeta viviam com um transtorno mental. E essa é uma informação importante porque boa parte das tentativas de suicídio, boa parte está relacionada ao diagnóstico de um transtorno mental. Então essas pessoas representam um grupo que merece uma atenção, um acompanhamento maior. E o adoecimento mental, o adoecimento emocional é crescente no planeta. A cada 40 segundos, alguém se suicida no planeta. É muita gente. E são mortes evitáveis. O que nós podemos fazer para evitá-las, para preservar a nossa vida e a vida das pessoas que Deus confiou aos nossos cuidados? Essa é a reflexão do programa de hoje, observando em Jesus a grande estrutura para os nossos dias, para o enfrentamento e a vitória sobre o sofrimento. Você já pode participar com seu ponto de vista, com a sua experiência de vida, pode envolver os seus familiares e amigos na grande corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. Participe pelo nosso WhatsApp, código 11 99 801 1242. Vou te apresentar os convidados dessa edição, é uma alegria recebermos os pregadores ecumênicos da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Fabiano da Conceição e irmão Rodrigo Bosso Galo. As nossas boas-vindas a vocês e a todos que estão em casa, claro. Hoje nós estudaremos a Bíblia Sagrada a partir deste livro, A Esperança Não Morre Nunca. Neste livro, o irmão Paiva nos traz muitas mensagens de ânimo, de renovação do sentido da nossa existência e ele vai buscar nos textos sagrados, no Novo, no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada e nos textos sagrados de tantas tradições religiosas e espirituais, essa inspiração de que nós necessitamos de verdade. Na página 205 ele escreve: onde encontrar forças? Quando nós oramos, procuramos a força onde ela se encontra, em Deus. Foi o sábio dos milênios quem nos ensinou. Pedi e Deus vos dará. Buscai e achareis o bem. Batei e a porta vos será aberta. Porque todo aquele que pede recebe de Deus, e o que busca encontra o bem. E ao que bate, a porta lhe será aberta. Se teu filho te pede um pão,
tu lhe dás uma pedra? Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente? Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará o Pai que está nos céus? Em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos buscar compreender, irmão Fabiano, a profundidade do que Jesus está nos ensinando aqui. O Cristo nos mostra, né, aclara o nosso horizonte, nos mostra que a nossa busca por ajuda, se for sincera, se for de alma, nunca será em vão. Nós receberemos de Deus as respostas de que necessitamos. Com certeza, né? E é por isso que ele nos convoca a buscar, pedir, né? Suplicar, né? Mas não desistir. Mas da mesma forma também nós estamos nessa condição de também acolher. Porque às vezes não é por acaso que alguém às vezes nos liga, né? Não é por acaso que às vezes, né, uma conversa chega aos nossos ouvidos de uma forma assim, às vezes, né, por acaso, podemos. Mas não, olha, a pessoa às vezes não está legal. Aquele olhar ali, né, tá diferente. Pode ser um pedido de ajuda. Pode ser um pedido de ajuda e às vezes está... Mas poderia ter falado, mas também a gente pode um pouquinho sentir, né? Porque a gente também se sente assim, como é ruim chegar num local às vezes não ser percebido. Então ali que às vezes estão nos pontos, né? E às vezes chega até nós. Mas como eu? Mas vai chegar até mim um pedido como esse? E aí vem o que Jesus, né? Porque alguém pediu. Às vezes o anjo da guarda também fez o pedido, ouça, olhe um pouquinho para o lado, né? Perceba o que está à sua volta, está tudo bem com você? Legal, mas para alguém, né, pode estar ali fazendo uma súplica. E aí é Jesus fazendo tudo isso, essa busca, que todos nós vamos ser atendidos e podemos também atender, podemos também acolher. E é isso que Jesus fala, que não há porta que esteja fechada, né, para uma solução, uma busca. Hoje aqui, né, podemos discorrer, né, são os especialistas, né, são as formas. Hoje ninguém está passando isso sozinho. Aqui justamente trazia esses dados da OMS. Quem não passa as suas aflições? O mundo inteiro está passando. Então, da mesma forma que nós passamos, recebemos essas adversidades juntos, por que não nos unirmos e superarmos isso juntos? Sim. Aí vem a misericórdia de Deus, que é até mesmo uma estratégia para nós sermos um pouquinho mais humanos, perceptíveis do que está à nossa volta, e a religião divina sempre nos convoca a ter este olhar, né? Queremos que tudo se globalize muito fácil, muito rápido, mas por que o amor, a fraternidade, esses sentimentos não venham nessa mesma velocidade também? Da forma que às vezes nós temos um aparelho tecnológico que está aí para nos comunicarmos, mas por que esse sentimento também não vai nessa mesma velocidade? É isso que Jesus chama a atenção, porque o pai e a mãe não querem o mal para o seu filho. Queremos sempre dar o melhor. Jesus está convocando. Né? Se Deus quer o melhor, por que não queremos o melhor também para aqueles que estão na nossa caminhada? Sem dúvida. E essa reflexão final da passagem, Rodrigo, quando Cristo nos ensina a pensar, se nós que somos maus, que temos tantas quedas ainda, né? Morais, espirituais, sociais, humanas, se nós nos esforçamos para entregar o melhor pelas pessoas que nós amamos, o que Deus não fará por nós? Deus, que é a perfeição, que é o infinito da bondade. Então a gente precisa se lembrar disso. É nisso que a gente vai alimentar e renascer, né? Fazer a esperança renascer por essa integração em Deus. É verdade. O que Jesus traz aqui a nós é justamente esse recado de conforto mesmo ao nosso coração, né? Quantas vezes a gente olha para uma dificuldade e pensa, não tenho mais horizontes, mas aqui o Cristo ele acaba com isso, né? Porque ele diz que a gente sempre tem alguém para contar. E essa certeza deve pairar o nosso coração sempre, né? E quando ele faz essa reflexão muito bem trazida aí, né? Nesses versículos finais, olha, nós fomos dotados naturalmente, como filhos de Deus, desse dom de cuidar, desse dom de olhar e falar assim, poxa, o que eu preciso fazer
aqui no caso pelo filho, né? E aí a gente estende a muitos formatos de famílias que existem hoje, e a gente poderia enumerar tanta gente que faz parte da nossa vida com cuidados tão preciosos que às vezes a pessoa fala, mas nossa, eu nem percebi que tinha feito isso. E você fala, mas isso foi importante para mim, para minha criação, para o meu desenvolvimento. Então, duas coisas fantásticas que Jesus nos coloca aqui. A primeira é essa, da gente saber que a gente sempre tem esse alguém que sabe melhor do que ninguém o que nós estamos precisando. E um outro recado que é esse, né? Que nós, como filhos de Deus, fomos dotados espiritualmente desse cuidado, de saber olhar o outro. E aí precisamos nos concentrar nisso. Existem muitas coisas acontecendo na nossa vida, muitas distrações, mas é isso, irmão. Fabiana até estava falando aí, muitas coisas aparecem perto de nós e como que a gente responde a elas, né? O nosso natural, integrados em Deus, é esse, é o do cuidado. E aí a intuição daquele que sabe melhor do que nós o que a gente precisa vai vir até o nosso coração, até o nosso pensamento, como uma ideia de como solucionar aquela dificuldade por alguém ou para nós mesmos. É verdade, as oportunidades que Deus nos dará. Ninguém precisa ficar desesperado, pensando, nossa, mas tem alguém que eu amo muito, né, e que não quer mais viver, ou que sente que a sua vida não vale mais a pena, o que eu vou fazer? Vem Jesus nos dizendo, Deus está à disposição, ninguém será ignorado. E por outro lado, essa consciência nos lembra da nossa natureza divina, né, de estender as mãos, nunca será tempo perdido. Às vezes a pessoa na hora não vai nem agradecer, ou às vezes vai até criar alguma resistência, né? Não é fácil. Às vezes você quer ajudar e a pessoa fala assim, não, mas não pedi nada e tudo mais, né? Mas às vezes é justamente essa negativa o maior pedido de ajuda. Então, quais são os caminhos que a gente vai utilizar, né? Eu me lembro, o irmão Paiva, em uma das celebrações de aniversário do Templo da Boa Vontade, ele nos disse isso, que o espírito de caridade que Jesus nos ensina a ter implicava em perceber até o apelo não expressamente dito, né? Que a gente precisa se desenvolver nesse jeito de Jesus, né? Que é essa forma de agir em que a gente consegue perceber a oportunidade de ajudar, até mesmo quando a outra pessoa não está em condições de pedir ajuda, né? E este programa é sobre isso, entender que o Cristo nos dá a solução para enfrentar o sofrimento, vencer o sofrimento, e essa solução terá muitos canais. É o apoio espiritual que nós podemos oferecer, vamos falar sobre ele nos próximos blocos. É também um apoio psicoterapêutico, muitas vezes vai ser necessário um apoio psiquiátrico, né, um acompanhamento médico. Tudo isso é manifestação divina, são recursos multiplicados para auxiliar as pessoas que Deus nos confiou. Para auxiliar a nós mesmos também, que ninguém é de ferro nesse mundo, né? Ninguém deve pensar, não, mas isso jamais aconteceria comigo. Bom, estamos na matéria, né? Estamos na Terra, estamos aprendendo, então vamos acolher essa oportunidade que Jesus nos dá de respeitar os nossos sentimentos e buscar a ajuda que nos seja necessária. Hoje é essa, amanhã é outra, mas Deus nunca nos faltará. É sobre isso o Evangelho do dia. Hoje no assunto é Jesus, nós estamos estudando sobre as respostas do Cristo para enfrentarmos e vencermos o sofrimento do corpo, sofrimento da alma, especialmente no socorro às pessoas que convivem com pensamento de morte recorrente, que têm muitas vezes até uma ideação suicida, ou seja, chegam a cogitar e planejar a própria morte. E esse é um sofrimento tão profundo, a pessoa chegar a esse ponto, né, do seu sofrimento é algo tão grave que nós precisamos ampliar o nosso conhecimento para socorrer essa pessoa, porque ela está precisando de ajuda e dificilmente conseguirá sozinha sair dessa condição. Mas é possível sair dessa condição todos os dias, né, irmão Fabiano, irmão Rodrigo? Nós atendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo pessoas em desespero nessa condição e que vão aprendendo com os recursos espirituais, psicológicos, né, também muitas vezes medicinais, recursos necessários e que Deus nos concede para enfrentarmos esses sofrimentos e voltarmos a encontrar felicidade, alegria, sentido em viver. O irmão Paiva nos ensina no livro A Esperança Não Morre Nunca, que nós estamos estudando no programa de hoje, agora na página 264. Respeitar a vida. A morte é bela quando se respeita a vida.
E tal assertiva reconhece que não há motivo que justifique o triste ato de pôr fim à existência antes do prazo previsto em nossas agendas espirituais. Por isso, aos que erroneamente vislumbram no suicídio o alívio para suas dores, aproveito o ensejo para esclarecer. O suicida mata-se à procura da paz. Todavia, depara-se com o maior dos tormentos, algo muito diferente do suposto nada, que por sua vez não existe. A trajetória espiritual humana não cessa, e nela se colhe o que se houver plantado. Admoestou Jesus em seu Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Eu sou aquele que sonda rins e corações, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. A gente já vai continuar a leitura. Eu queria trazer, Rodrigo, um destaque para o que o irmão Paiva está nos esclarecendo nessa abertura do texto. Porque a pessoa que cogita encerrar a própria vida, atentar contra a vida de si mesma, essa pessoa quer deixar de sofrer. Né? E provocar a própria morte não vai oferecer a ela aquilo que ela procura. Vai apenas, e esses são os relatos espirituais que não são poucos a esse respeito, né? Aumentar o grau, a intensidade e a extensão desses sofrimentos. Agora, é possível deixar de sofrer, é possível alcançar o que essa pessoa deseja. Não é pelo suicídio, mas existem respostas de Deus por muitos canais à nossa disposição para que isso aconteça. É verdade. E aqui o irmão Paiva ele traz essa caridade divina, que é o conhecimento espiritual. Porque o conhecimento espiritual ele nos dá um item a mais nessa soma que a gente faz na nossa cabeça, que é bem isso que você falou, né, Paula? Às vezes a gente faz as contas e o resultado que a gente calcula é esse: não quero mais, mas não quero mais sofrer. E aí a gente alia isso a essa solução. E o irmão Paiva ele traz esse conhecimento espiritual para que a gente acrescente, então, algo nessa nossa somatória, nessa nossa avaliação, para que a gente consiga entender que o resultado não é esse, o resultado não vai ser o esperado. Então, a caridade divina, ela nos proporciona, e você até falava agora no começo do bloco, né? Nos proporciona esses recursos espirituais que muitas vezes não entram nessa contabilização. Claro que a gente precisa sempre pensar nas dificuldades do caminho. A gente até já falou no começo do programa, muitas vezes a gente vai precisar da intervenção médica, sim, para que a gente tenha um respiro maior para poder pensar. Mas em todos os momentos da vida é importante que a gente conheça esses recursos espirituais que nós temos. E aí você falava muito bem das pessoas que a gente conversa na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e que nos falam do resultado da prece, nos falam do resultado de ouvir as Ave Maria, as composições do irmão Paiva Neto, e que elas entram como um item forte nessa soma que nós fazemos, e aí o resultado ele se transforma. Então, ter esse conhecimento espiritual de que, esse sofrimento que eu quero tanto me livrar não vai ser resolvido desse jeito, e 2, eu posso resolver ou começar a resolver esse meu sofrimento a partir desses recursos espirituais que o Cristo me ofereceu e que estão dispostos em diversos... Olha o tamanho da caridade, né? Em música, em prece, em momentos ecumênicos de tranquilidade, de oração que nós temos na comunicação 100% Jesus. Tem na versão de aplicativo no celular, tem na versão de televisão, de rádio, na internet, no YouTube. Então, veja, muitos recursos à nossa disposição para que a gente possa ir mudando um pouco, né? Esse nosso jogo da soma e buscar o resultado almejado que não pode ser relacionado com o fim da nossa vida material. Então, deixar de sofrer, a gente tem que fazer de tudo para conseguir, mas tirar dessa nossa conta de que o fim da nossa vida material vai eliminar o sofrimento. Exato, porque a vida continua, e o irmão Paiva no texto continua falando sobre isso. Ele diz: insisto que o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte, ou vida eterna, na hora certa, determinada por Deus. Com sabedoria, o saudoso irmão Alziro Zarur alertava: o suicídio não resolve as angústias de ninguém. E volta o irmão Paiva:
Essa máxima sintetiza uma crucial verdade, que já impediu, graças a Deus, incontáveis tragédias na terra e no espaço, provocadas pelo enganoso crime de atentar contra si mesma ou si mesmo. Portanto, quando o sofrimento bater à porta, essa nunca será uma solução. Nos momentos mais pungentes, apelemos para Jesus, que jamais se mantém afastado de nós, pois foi Ele quem prometeu: não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 18. Já já a gente continua a leitura, porque aqui, irmão Fabiano, o irmão Paiva nos aproxima de Jesus. Ele nos mostra que o Cristo não é apenas uma memória, alguém maravilhoso que esteve aqui há 2000 anos, né, e foi-se embora. Não, Jesus criou este planeta unido a Deus. Jesus nos recebeu aqui, tem nos protegido, tem mandado profetas, filósofos, artistas, mães, pais, muita gente iluminada para nos ajudar, veio visivelmente, né? Por conta da nossa intolerância, infelizmente foi crucificado, mas ressuscitou, ascendeu aos céus, voltará na hora certa, que só Deus conhece, mas continua participando da nossa vida. Então, quando o irmão Paiva nos fala sobre apelar para Jesus, né, buscar esse auxílio, ele não está falando de algo figurativo, está falando de algo real. Aprender a falar com Cristo e a perceber a constante intervenção dele por nós. Com certeza, e parte naquele princípio que ele deu essa demonstração, né, como está aqui no livro, né, Jesus a dor e a origem de sua autoridade e o poder do Cristo em nós, que nos convoca também, né, a pegar do tormento e alavancar a coragem. E ter essa percepção também da intuição. Quando Jesus fala pedir, quer dizer, eu faço a solicitação, eu peço então para aquela intuição, que eu perceba, que eu estabeleça, né, ferramentas importantes, a oração, a prece, o diálogo, sim, a conversa que se estabeleça para estabelecer ainda mais, afinar ainda mais esta convivência, porque nós falamos aqui em off, às vezes a pessoa está com a casa repleta de pessoas, mas está sozinha. Né? Está ali só, mas está acompanhada fisicamente, mas espiritualmente. Ela tem que se sentir também acolhida nesse sentido. Que o acolher, né, quando se fala a palavra acolhimento, acho que eu dar um abraço. Mas adentrar um ambiente e sentir o acolhimento que é espiritual, ali a ambiência está tomada por isso a gente percebe quando a gente é acolhido, né, no ambiente. Olha, pode contar comigo a qualquer momento, a qualquer hora, mas de verdade, não para saber o problema, mas se nos colocar aqui, né, de mãos dadas juntos, para nós caminharmos e vencermos. Isso. Que às vezes, mas eu vou estar abrindo a minha vida, as pessoas querem saber o que está acontecendo. Né? O receio às vezes parte por isso. Mas quando nos colocamos com esse espírito acolhedor, o que nós vamos fazer primeiramente? A religião divina nos ensina. Vamos orar? Vamos falar aqui de Jesus, daquele que tem as soluções do tudo. Ele que criou todos nós, todas essas maravilhas que estão aí. Vamos buscar nele, é isso que o irmão Paiva nos convoca. Buscar força onde? Eu tenho meus desafios, eu tenho as minhas fragilidades, mas em Deus não. Sim. Em Deus eu recorro, eu tenho essa força, eu tenho essa fortaleza, eu tenho esse equilíbrio para conversar e estar juntos. Sim. Então esse é o sentimento que todos têm que ter neste olhar, né? Porque quem não sofre? Quem não tem o sofrimento? A humanidade hoje está aí pautada. Né? O chamado estresse é mais que o mal do século, né? Que isso está assolado a humanidade inteira. Então, juntos nós podemos vencer, né, essas adversidades. É verdade. Então, existem os sinais materiais, né? Então, muitas vezes a pessoa que convivia tranquilamente em família começa a adotar uma postura de isolamento, né? Às vezes existem falas mesmo. A pessoa fala assim, eu acho que essa família seria melhor sem mim, né? Um dia vocês vão acordar e eu não vou estar aqui, né? Eu sou um peso. Nem sempre a pessoa vai dizer, eu quero morrer. Então, a gente precisa ficar atento a esses sinais. E se a pessoa disser isso abertamente, não subestimarmos essa frase. Por muito tempo se imaginou que quem fala não faz, né? Mas muitas pesquisas têm mostrado o contrário, que muitas pessoas, antes de cometer o suicídio, disseram frases do tipo, ou foram bastante explícitas sobre a sua pretensão, né? E a gente não está dizendo isso, gente, para reforçar culpas, né? Porque, na verdade, esse não é um tema sobre culpas. Esse é um tema sobre acolhimento, né? Inclusive, nós precisamos aprender, Rodrigo, a orar por aqueles que chegaram dessa forma trágica no mundo espiritual.
orar pelos seus familiares, né, que enfrentam grandes sofrimentos aqui na terra, sabendo que a misericórdia de Deus é infinita. Deus não nos pune, Deus nos acolhe, Deus nos compreende, é misericordioso, né? Então esse socorro nós precisamos aprender a mobilizar também pela prece, né? Isso vai nos colocando também numa frequência mais aberta para conseguir atuar na prevenção daquilo que ainda pode ser evitado, né? Das tragédias que podem ser evitadas na nossa vida e na vida de outras pessoas. É verdade, esse é um recurso extraordinário que Jesus veio pessoalmente deixar a nós. Como que a prece pode nos conduzir a tudo isso? E esses dois caminhos que você citou, Paula, eles são realmente importantíssimos, porque muitas vezes a gente espera um resultado prático, né, das coisas. Então, se eu estou estudando é para passar num curso, numa prova, numa faculdade. Se eu estou trabalhando é para ver ali o resultado prático. E muitas vezes a gente não consegue ver o resultado prático da oração, mas isso não quer dizer que ela não esteja acontecendo. No mundo espiritual, sim, é possível ver aquilo acontecendo. Ainda com os nossos olhos materiais, a gente não consegue ver, mas a gente consegue observar. E quando a gente pensa sobre isso, quanto mais a gente ora, a gente enxerga essas oportunidades que você falou. Então, com a oração, pelas pessoas que passam por isso, pelas famílias, e para estarmos de coração aberto para perceber esses sinais, é importantíssimo, porque isso vai fazer aquilo tocar o nosso coração de forma diferente, não como uma brincadeira, mas como algo sério que a gente precisa dar ouvidos, acolher e tomar ali as melhores atitudes. É isso mesmo. Cristo, olha isso, é realmente o democrata celeste, como diz o irmão Paiva. Porque ele coloca nas nossas mãos, mesmo nós, falíveis, aprendizes ainda, ele coloca nas nossas mãos a força dessa potência, o poder espiritual, né, de mobilizar energia, de mobilizar força, de socorrer as filhas e filhos de Deus. Aqui no Assunto é Jesus, hoje nós estamos aprendendo a enfrentar o sofrimento, né? Jesus, ele se apresenta, ele nunca foge da nossa dor, ele se coloca à nossa disposição e cria condições para que a gente busque ajuda, né? E quando um quadro tão difícil, de tanto sofrimento, quanto o do pensamento de morte ou da ideação suicida, é preciso reagir. Nós, enquanto familiares, amigos, pessoas do entorno, né, nós não podemos ficar indiferentes a esse contexto, por mais que nos custe, porque às vezes a gente não sabe como agir, a gente fala, melhor eu fingir que nada está acontecendo, né? Alguém vai saber o que fazer, a vida vai dar um jeito, mas pode ser que não. Então a gente precisa aprender a se mexer, nós vamos e se mexer nessa direção, né? Nós ouviremos agora um alerta de prevenção ao suicídio trazido pelo Dr. Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, responsável por trazer e difundir no Brasil a campanha internacional Setembro Amarelo. E ele vinha numa live do canal do Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV esclarecendo sobre a necessidade das providências, né? E até uma pessoa perguntava para ele, no ponto que nós vamos assistir agora, o que fazer, né? E ele vinha falando, olha, precisamos agir, precisamos proteger as pessoas. Então vamos a esse destaque para que possamos observar a realidade, né, do suicídio no nosso mundo, às vezes batendo a nossa porta, e agir pela proteção das pessoas. Nós temos no mundo, segundo a OMS, 1 milhão de pessoas que morrem por suicídio por ano. A cada 100 mortes no mundo, uma foi por suicídio em 2019. Isso é gravíssimo, porque nós temos milhares de tipos de doenças, né? E suicídio, se é a causa que mata tanto, é demais. Mas se você pegar e somar, mais pessoas morrem por suicídio do que de malária, HIV, câncer de mama ou de guerra. É muita gente. Para a gente caracterizar que a pessoa tem uma doença, é preciso que ela tenha prejuízos. Então, assim, se há prejuízos, há doença. Se ele rendia bem na escola, de repente parou de render adequadamente, pode ser. Pode ser porque ele está adoecendo, está precisando de ajuda. Frases do tipo, não aguento mais a vida. Opa, está doente. Alguém que disse isso, com certeza precisa de ajuda, está adoecido. Eu queria dormir e nunca mais acordar. Opa, como assim dormir e nunca mais acordar? Dormir e nunca mais acordar é morrer. Como assim?
Eu não suporto mais viver desse jeito. Opa, essa frase está errada. Então, falou em morte, liga o sinal amarelo e pare, que aí a gente precisa cuidar da pessoa. O Setembro Amarelo é espiritualidade, religiosidade, é você ter crença, você ter fé, você ir atrás, você entender que viver é a grande opção, que é a melhor escolha que nós temos que fazer, e que quando vem um pensamento na sua cabeça, aquele pensamento está errado, é porque você está doente. E aí, quando você tem uma religiosidade, que você atua ali, você tem um compromisso, com o Ser Supremo, você tem um compromisso com você mesmo, e que isso é importante, que é cuidar, acreditar, orar, pedir a Deus e ir atrás daquilo que você acredita. Então, a religiosidade é importante, é fator de proteção, está provado a cada dia. Ouvimos um destaque de uma das lives produzidas pelo canal do Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV, a palavra do Dr. Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, responsável por trazer e difundir no Brasil a campanha internacional Setembro Amarelo. Ele trazendo o alerta, Rodrigo, e a oportunidade de agir, quer dizer, não subestimarmos esse contexto e aproximarmos da nossa vida e da vida das pessoas que nós queremos ajudar conteúdos, intervenções, possibilidades de saúde, né? Inclusive saúde espiritual e saúde mental. E eu estava aqui me lembrando do aplicativo Boa Vontade Play, que é um recurso para quem está neste momento preocupado, porque está ouvindo essas frases que o doutor Antônio falou. Muitas vezes a gente está ouvindo de um amigo, de um parente, de um colega de trabalho, e a gente não pode não saber como agir. E há muito conteúdo para nos ajudar no aplicativo Boa Vontade Play. É verdade, e tão importante, né, o Fórum Internacional Espírito e Ciência, porque justamente fala sobre essa conexão entre a mente e o espírito, e a religião do terceiro milênio já vem nos falar sobre esse cuidado da saúde mental. Aqui o aplicativo Boa Vontade Play, gente, o cuidado da saúde mental, o cuidado da saúde integral, porque quando você cuida do espírito, que vai reger também ali a sua mente, você está se protegendo. E aqui, essa playlist, Saúde Mental Importa, ela é muito legal, porque ela reúne os conteúdos da comunicação 100% Jesus, que falam muito sobre diversos conteúdos desse tema. Então esse tema é tratado na figura do jovem, na figura do jovem da melhor idade, enfim, em momentos específicos da vida. Então tem várias entrevistas da comunicação 100% Jesus, tem vários especialistas falando e principalmente sempre aliando a esse cuidado do espírito. Então, como que a gente alia tantas dificuldades que a gente enfrenta hoje em dia, né? O transtorno de ansiedade, será que o espírito tem a ver com isso? Será que as práticas religiosas podem nos ajudar? Todas as respostas da comunicação 100% Jesus estão aqui nessa playlist da saúde mental, do aplicativo Boa Vontade Play. Ela chama Saúde Mental Importa. Então, você pode fazer esse caminho aí que a produção está mostrando, né? Ou você pode também ir lá na busca, na home, você clica na lupinha, na busca você digita saúde mental e lá você vai acompanhar todos esses conteúdos preparados com muito carinho pela comunicação 100% Jesus, para que a gente possa se proteger também no nosso dia a dia e saber como que a gente pode agir. Aí você já indica, olha, fique lá sempre com o aplicativo Boa Vontade Play. Além de conhecimento, você já tem fácil acesso as Ave Marias do Irmão Paiva, as preces, as pregações ecumênicas. Então, olha, é completão para a gente tratar sobre esse tema também. Isso, para a gente não se sentir despreparado, encontrar o preparo em informação segura, acolhedora, como é a da comunicação 100% Jesus, e receber também esse acolhimento, irmão Fabiano, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que acolhe universalmente. Ninguém vai ter que responder qual a sua religião, qual o seu time de futebol, qual o seu partido político. Aqui todos são acolhidos na condição de filhos de Deus e todo mundo merece esse lugar para ser ouvido, para ser abraçado, para encontrar forças espirituais, inclusive para buscar ajuda, o acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, se for o caso, mas tudo começa no amparo espiritual. Acho que partindo do próprio... a segurança que Jesus nos deixou para a humanidade quando disse que não nos deixaria órfãos. Sim. E estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Hoje está a religião divina cumprindo isso e estando todos os dias no ar. Nós temos o canal Facebook, .com/religião de Deus,
onde a equipe de pregadores ecumênicos, né, estão ali dispostos, preparados para ouvir, para, acima de tudo, acolher, confortar e principalmente a ouvir, né, porque é a melhor audição, podemos dizer, porque nós ouvimos com o coração. É um coração falando para outro coração, né, e o preparo através da prece ecumênica seria, né, o estudo, as mensagens partindo do Santo Evangelho de Jesus, porque não sai de uma percepção nossa, mas assim as palavras do Divino Mestre falando aos corações. E este canal está, né, até meia-noite, das 8 horas da manhã até a meia-noite, todos os dias, aqui a equipe, né, preparada para receber, e também nas igrejas ecumênicas da Religião Divina também, você que nos acompanha, você também pode vir encontrar o endereço mais próximo da Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Estamos de portas abertas, né? Um espaço ali sigiloso, né? Acolhedor, que você, ao adentrar esse espaço sagrado, primeiramente você é convidado a fazer uma prece, a beber da água fluidificada, e muitos ali adentro desse espaço, eu vim aqui só para fazer a minha prece. Tem uma música maravilhosa que acolhe, né? A cada hora também, de hora em hora, tem uma prece ecumênica. E quantas pessoas que nós vemos da agitação do dia a dia, sim, adentrar, por exemplo, aqui no Bom Retiro, né, na Avenida Rude 848, muitos jovens, né, na correria do seu dia a dia, passam ali alguns minutinhos e adentram e fazem a sua prece, a sua oração, a sua meditação, e depois segue para a sua jornada. E você também pode indicar, porque uma palavra pode salvar uma vida, como ela pode perder uma vida. Através desse link, facebook.com/religião de Deus, você pode indicar para um familiar: olha, tem alguém que vai te ouvir, né? Tem alguém que vai te acolher, e você pode indicar este canal da Religião Divina com todo carinho, com todo sigilo, será muito bem acolhido. Esses dias eu estava entrando na Igreja Ecumênica da Religião Divina, aqui no Bom Retiro, em São Paulo, e estavam saindo adolescentes. E aí uma adolescente falou assim: eu não faço prova sem beber água fluidificada. Eu venho aqui porque é diferente. Eu achei tão bonitinho. Porque nesse sentido de ela ter direito à sua espiritualidade e a encontrar conforto e apoio espiritual, né? Cada um vai encontrar a sua escola, a sua tradição, a sua expressão de fé. Mas é preciso esse amparo, porque o tratamento psicológico, né, psicoterapêutico, e às vezes psiquiátrico, porque nesse caso do adoecimento será necessário, ele pode ser longo, né? E é preciso ter resistência espiritual. Isso vai ajudar a pessoa a desempenhar o tratamento por tanto tempo quanto seja necessário e vencer, caminhar para além da dor. Conte conosco. Para conhecer o endereço mais próximo da sua casa, mande a sua mensagem para o WhatsApp da Religião Divina, código 11 99 603 1330. Estamos todos os dias de portas abertas para receber você. E nós encerramos essa edição do Assunto é Jesus com um trecho da página 265 do livro A Esperança Não Morre Nunca, que nós vínhamos estudando. O irmão Paiva nos traz uma reflexão de sua autoria do livro Como Vencer o Sofrimento, de 1990. Honremos o extraordinário dom que Deus nos concedeu, que é a vida, e Ele sempre virá em nosso socorro pelos mais inimagináveis e eficientes processos. É misericórdia divina, Ele sempre vem ao nosso socorro. Essa edição do Assunto é Jesus é Deus vindo ao nosso socorro, nos dizendo: vai ficar tudo bem, vamos perseverar, vamos encontrar a força do Altíssimo manifesta no seu sagrado coração e na presença de tantos profissionais, de tantos corações que podem acolher aqueles que estão enfrentando as dores ligadas à ideação suicida. Vamos agir, vamos cuidar daqueles que sofrem mais do que nós sofremos e enfrentam lutas maiores do que as nossas.